O produtor de leite normalmente trabalha com margens apertadas. Com pouca folga, é preciso ser mais eficiente. E de que maneira se consegue isso? Investindo em genética? Certo. Melhorando a sanidade? Correto também. Nutrição e alimentação adequadas? Certíssimo. A alimentação é o item de maior peso num sistema de produção. E uma das regras básicas diz que vaca que não come, não produz leite. Mas há uma diferença bem clara entre alimentar e nutrir. Barriga cheia nem sempre significa bem nutrido. Ou seja, além de fornecer alimento em quantidade adequada, é preciso fornecer os nutrientes necessários para a produção. Chamamos de dieta a mistura de todos os ingredientes que o animal consome. A dieta de uma vaca leiteira precisa ter um valor nutricional que se deseja a um custo adequado. O objetivo deste vídeo não é dar receitas prontas de ração, mas sim fornecer subsídios em termos de conhecimento para que o interessado possa entender como alimentar vacas leiteiras utilizando ingredientes disponíveis na sua região. Ao entrarmos no assunto, iremos tomando contato com alguns conceitos. O primeiro passo é conhecer um pouco do processo de digestão dos bovinos. A base da alimentação dos bovinos são os vegetais, que são ricos em celulose. A celulose é uma molécula complexa que envolve a maioria das células vegetais. Ela forma o que chamamos de fibras. Nós, humanos, não temos enzimas para quebrar a celulose. E por esta razão, ela não pode ser transformada em moléculas mais simples para serem usadas como fonte de energia. É por isso que as folhas dos vegetais são menos calóricas para nós. Na realidade, quando comemos folhas, aproveitamos relativamente pouco do material que ingerimos. Porém, com os herbívoros é diferente. Esses animais têm uma maneira de aproveitar a celulose das folhas. Trata-se da associação com micro-organismos que ficam no estômago desses animais. É uma verdadeira equipe, formada principalmente por bactérias que conseguem digerir a celulose. Bovinos são ruminantes. Esse tipo de animal tem o hábito de comer rapidamente, mas passa horas mastigando novamente o alimento ingerido. O estômago dos ruminantes tem 4 divisões: rumen, retículo, omaso e abomaso. O alimento rapidamente mastigado e engolido vai primeiro para o rumen. No rumen, a matéria vegetal é temporariamente armazenada e misturada com os micro-organismos que auxiliam a digestão da celulose. Então, o alimento é transformado numa massa vegetal que irá para o retículo. Aí, é comprimido e transformado em bolo alimentar que será regurgitado para a boca. De volta à boca, o alimento é demoradamente mastigado, triturado em partículas bem pequenas e misturado com a saliva. Esse é o processo da ruminação. Depois, o bolo alimentar retorna ao rumen, onde fica várias horas. No rumen, as bactérias digerem praticamente toda a celulose dos vegetais que foram triturados. Do rumen, o material vai para o omaso, onde será mais uma vez misturado. Em seguida, vai para o abomaso, ou estômago verdadeiro, onde ocorre a ação de enzimas digestivas que liberam os nutrientes. Do abomaso, o alimento vai para o intestino, onde ocorre a absorção desses nutrientes. O rumen é uma verdadeira câmara de fermentação. Nele, as bactérias quebram as moléculas de celulose, obtendo energia para si próprias. Com isso, tornam o alimento vegetal disponível para a vaca. Se não fosse pela ação dos micro-organismos do rumen, os bovinos aproveitariam muito pouco dos vegetais. A multiplicação desses micro-organismos é enorme e compensa a quantidade que sai do rumen junto com o bolo alimentar.
Na realidade, as próprias bactérias são digeridas, tornando-se uma fonte de proteína. Uma vaca consegue cerca de 100 gramas de proteína por dia digerindo as suas próprias bactérias. Essa equipe de micro-organismos é formada de acordo com o tipo de alimentação. É por isso que mudanças de tipos de alimentos têm de ser gradativas. É preciso adaptar o rumen à nova dieta. Por isso, ao alimentar uma vaca, você precisa se preocupar também em alimentar e nutrir o rumen. Mas, afinal, o que significa nutrir? Dá para afirmar que nutriente é toda a substância que um organismo necessita. Alimentos como a pastagem, o concentrado e a silagem fornecem nutrientes como proteínas, vitaminas e sais minerais. Porém, uma substância muito simples e relativamente abundante passa despercebida. Trata-se da água. As vacas leiteiras têm no seu organismo de 55% a 65% de água, e ela é fundamental para o metabolismo. Na realidade, a água é o mais essencial de todos os nutrientes. A água só perde para o oxigênio em importância. É necessária para digerir alimentos e para manter o volume sanguíneo. Atua na absorção e no metabolismo de nutrientes. Também atua no sentido de regular o calor orgânico do animal. E claro, a água é o elemento que tem maior porcentagem na composição do leite, cerca de 87%. Por isso, entre os animais domésticos, a vaca é a que necessita mais água em proporção ao tamanho do corpo, principalmente porque exporta grande quantidade no leite. Se não beber água em quantidade suficiente, a queda na produção de leite é o primeiro efeito negativo. Também faz com que o animal coma menos. Comendo menos, é claro, a produção diminui. A quantidade diária de água que uma vaca bebe depende de fatores como a temperatura, umidade relativa do ar, quantidade de leite produzido, atividade do animal, taxa respiratória, entre outros. A composição da dieta também interfere, porque além do que é bebido diretamente no coxo, os alimentos também fornecem água. Os animais preferem água a uma temperatura entre 25 a 30 graus. Quando a água estiver abaixo de 15 graus, ocorre uma acentuada queda no consumo. Existe uma variação na ingestão que depende de cada indivíduo. Animais que estão ganhando peso necessitam de mais líquido do que aqueles que estão perdendo. Por isso, vacas prenhes bebem mais que as vacas que estão vazias. As vacas lactantes bebem mais que as não lactantes. Vacas lactantes bebem mais e produzem mais leite quando a água é ofertada de forma contínua. De modo geral, dá para dizer que a necessidade de água gira em torno de 10% do peso do animal por dia. Para o gado holandês, existe uma regra simples. Uma vaca necessita de 4 litros de água para cada litro de leite produzido. Sendo assim, se uma vaca produz cerca de 40 quilos de leite, ela vai precisar de 160 litros de água por dia. Infelizmente, alguns produtores ainda deixam o fornecimento de água em segundo plano, o que é um grande erro. O resultado final é o baixo consumo, o que não faz sentido. É importante seguir algumas dicas para melhorar o fornecimento de água. A vaca necessita, durante o tempo todo, água fresca e limpa, à vontade, onde ela estiver. Por isso, é preciso distribuir adequadamente os bebedouros nas pastagens e instalações. Após a ordenha, ocorrem picos de consumo, que podem representar até 50% do consumo diário total. Por isso, coloque bebedouros tanto para as vacas em espera, como para aquelas que já foram ordenhadas. Dimensione os bebedouros para que, no mínimo, 6 animais adultos possam beber ao mesmo tempo. O fluxo de água nos bebedouros também é importante.
O volume dos coxos deve ser renovado pelo menos 2 vezes ao dia. Para evitar a proliferação de micro-organismos que causam doenças, limpe e desinfete os bebedouros ou reservatórios periodicamente. Não se esqueça, água limpa e de qualidade é o que o animal precisa. Então, aqui vai uma dica: forneça ao animal a água que você beberia.